Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe o nosso canal com seus amigos, familiares e irmãos em Cristo. Sempre haverá aqui em nosso canal um momento de palavra de vida, momento missionário, onde o conteúdo, o assunto a ser abordado vista a obra missionária, a evangelização. Também haverá momentos teológicos, como também momentos de oração. Então compartilhe para que os santos sejam edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua preciosa atenção em destinar aí um tempo da sua vida para nos ouvir e para participar conosco desses momentos aqui de reflexões bíblicas e de oração. O Senhor nosso Deus continue te abençoando em tudo, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando a igreja que você congrega e faz parte, abençoando o ministério, abençoando o seu pastor, a sua liderança, né? Enfim, que as bênçãos do Senhor que nos enriquece e que não acrescenta dores, possa nesse dia ser derramada ricamente, copiosamente, sobre a tua vida, sua casa, sua família. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso momento missionário. Será o nosso primeiro momento missionário. Eu pretendo ter aqui pelo menos de 10 a 12 momentos, missionário. Mas nesse aqui que nós estamos iniciando a partir de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito, muito interessante. Bom, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse tempo. Ore comigo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos lhe agradecer por esse momento missionário que nós estamos iniciando aqui em nosso canal no YouTube, com vista à edificação e o fortalecimento dos santos na obra do ministério, Senhor. Pai amado, Pai querido, que esses momentos daqui para frente, 10 ou 12 encontros que aqui teremos, possa de fato despertar o ânimo pronto da tua igreja, daqueles que se envolvem com a obra de evangelização e missões, com aqueles que pararam de se envolver e com aqueles que nunca tiveram interesse. Que o Senhor possa então despertar em cada um de nós esse senso de responsabilidade e compromisso com a tua obra, e assim o teu nome continuará sendo glorificado em nossas vidas. Pai, nos abençoa nesse momento, abre as portas da palavra, ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que possamos compreender e ser guiados pelo teu Espírito Santo, por meio e através da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, você deve ter uma Bíblia, então pegue esta Bíblia. Se você tiver um caderno para anotações, faça isso também. Você vai precisar anotar algumas referências ou alguns tópicos ou algumas informações, né? Para a glória do Senhor nosso Deus. Muito bem. Vocês sabem, tanto quanto eu, que
é da natureza da igreja a obra de evangelização, como também a obra missionária. Vou repetir, vocês sabem que é da natureza da igreja a obra de evangelização, obra, missão, tarefa de evangelização, como também obra, missão, tarefa missionária. É da natureza da igreja. A igreja carrega dentro de si esta natureza. No momento oportuno, vamos ler o texto. Talvez daqui para frente, nas próximas aulas, nós vamos ler textos que vai mexer com isso. Mas só para despertar em nós aquilo que é da nossa natureza. Não combina a igreja não ser, né, uma igreja que evangeliza e que pratica, ou que vive, ou que exerce, ou que se envolve com a obra missionária. As áreas da obra missionária serão temas que vamos tratar nos próximos momento missionário. Então você não pode perder, né, os próximos vídeos, serão aulas, né, na verdade, porque um assunto vai se encaixando no outro, tá bom? Então não percam isso. Por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar aí esse tão falado e conhecido sininho, né, das notificações, que é onde você vai ficar sabendo que tem alguma coisa lá para você examinar comigo, tá bom? Glórias ao nome do Senhor, que o Espírito Santo te desperte para isso, né? Seja de coração esses nossos encontros aqui. Então é da natureza isto aqui, não tem como a gente fugir. Veja, é da natureza da igreja e não apenas da liderança da igreja, porque alguns cristãos entendem que quem tem que tomar a frente disso é o líder, né? E na verdade a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que é da natureza da igreja a obra de evangelização e também de missões, ou obra missionária. Todo crente salvo em Jesus Cristo é responsável por alcançar as almas perdidas, né? Para levá-las a Cristo, a salvação. Entendendo pelo menos perifericamente essa natureza, esta incumbência, essa responsabilidade nessas duas vias, que é evangelizar e também a obra missionária, vamos pensar um pouquinho agora num texto bíblico para a gente continuar construindo esse caminho. Vamos construindo este caminho, tá bom? Por favor, abra a sua Bíblia aqui no livro escrito por Moisés, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E aí você vai abrir no capítulo 1 e no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Começa assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Agora vejam que o versículo de número 2 diz que esta terra, ela era sem forma, também era vazia, mas também diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok. Se nós
olharmos para este texto, versículo 2 principalmente, e vamos sair agora do sentido literal, literalmente, do aspecto criativo, princípio criacional. Aqui no aspecto criativo, nós vamos deixar esse aspecto de lado. Estamos num momento missionário e vamos jogar isso aqui dentro de um campo, né, denominado, chamado de tipologia bíblica. Tipologia bíblica. Muito bem. Quando nós lemos a expressão e a terra, repitam isso: terra, terra, terra. Ok. A palavra terra, nesse momento, no momento missionário, no aspecto da tipologia bíblica, passa a representar o quê? O coração, o coração, o coração do homem, do homem. Como que eu vou entender isso? Vamos construir mais um pouco. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus. O seu capítulo será o capítulo de número 3. O seu capítulo será o capítulo de número 3. Perdão, capítulo 13. Capítulo 13. 13. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 13 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Mateus, a abertura do versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa. Naquele dia, estava assentado junto ao mar. Esta pequena expressão que abre a fala do texto, tendo Jesus saído de casa, tendo Jesus saído de casa, tendo Jesus saído de casa, implica dizer de forma análoga, fazendo uma analogia, que Jesus saiu da casa. Que casa que ele saiu? Do céu, da casa do Pai, da casa paternal, da casa celestial. Saiu da casa e veio à terra. Qual o propósito de Jesus sair dos céus e vir à terra? Da casa para a terra, para semear a semente do reino. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu me lembro que a minha saudosa vovó Maria José já dorme no Senhor. Uma mulher crente, de muita oração, que orou tanto por nós. E me lembro quando ela estava fazendo alguma atividade na cozinha, seja na pia ou no fogão, a gente escutava a vovó sempre resmungar, no bom sentido da palavra, algum louvor, algum hino. Ela sempre estava ali cantando do seu jeitinho, na sua simplicidade. Me lembro da letra de um hino, não lembro completo, também nem sei se está na harpa ou no cantor cristão, não me lembro, mas a letra mexia assim com essa ideia de semear, quando ela dizia na letra: vou levar a semente do rei, lá do alto o mestre me vê,
E depois que a chuva serode a cair, lá verei a semente nascer. Eu nunca me esqueci dessas poucas palavras deste louvor, porque ela me ensina muito em poucas palavras na letra. Você leva a semente do rei quando você evangeliza, quando você prega, quando você fala de Cristo ao pecador, ao perdido, ao ímpio. E esta semente, ela está sendo lançada em solos, cujos solos são os corações. Então esses corações são as terras aonde a semente do evangelho é lançada. Aleluia! Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Então o versículo 1 diz: tendo Jesus saído de casa. Aí eu emendo o versículo 1 na frase de abertura com o versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aleluias, oh glórias. Eis que o semeador saiu a semear. Observe que o texto diz: eis que o semeador. O semeador. Lembro-me da letra do cantor por nome Júnior, aquele tão conhecido cantor do hino Soldado Ferido. Ele no seu álbum tem esta letra: onde está o semeador? Ouço choros e lamentos, né? Ele chega a dizer que o semeador não pode deixar ou parar de semear, porque a semente que ele tem foi dada por Deus, e é muito importante semear a semente do reino, que é o Evangelho. Cristo, ele é o semeador. Eu e você, nós não somos o semeador, nós somos um semeador. Eu sou um semeador, você é um semeador, só Cristo é o semeador. Mas veja, tendo Jesus saído de casa, no céu, para a terra, para quê? Para semear. Eis que o semeador saiu. Para fazer o quê? A semear. E se você ler o verso 4 para frente, você vai perceber que essa semente começa a cair em solos, pelo menos 4 tipos de solos, que são os 4 tipos de coração que vão ouvir e receber ou não a mensagem da cruz. Veja, na evangelização e obra missionária, o evangelista, o missionário, não é um salvador, ele é um pregador. O evangelista evangeliza, o missionário realiza a obra de missão. Mas o evangelista não é o salvador, o missionário não é o salvador. Precisamos entender isto, porque a nossa missão não é salvar o pecador, porque não está em nós isto. A nossa missão está em evangelizar o pecador, a fim de que o mesmo, ao entender e compreender muito bem o plano da redenção, possa tomar a decisão de aceitar a proposta que está sendo lhe oferecida
é claro que as nossas orações e súplicas é que o mesmo se converta do seu mau caminho, abandone a sua vida de pecado e aceite a salvação oferecida em Cristo Jesus gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Mas nós não vamos salvar ninguém, nós vamos evangelizar, nós vamos falar de Cristo, porque os corações são diversos, as terras são diferentes, mas a semente do reino é a mesma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, diante disso, nós já descobrimos tipologicamente o que vem a ser a terra. Agora, se nós retornarmos para o livro de Moisés, chamado Gênesis, escrito por Moisés, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós vamos descobrir algumas coisas interessantes nas palavras, nos termos correlatados ao texto. Nós temos assim: e a terra era, ponto 1, sem forma. Ponto 2, vazia. Aí temos uma informação assim, e havia trevas. E havia trevas. E temos uma outra informação sobre a face. Aí diz assim, do abismo. Do abismo. Sem forma, vazia, trevas, abismo. Sem forma, vazia, trevas, abismo. Então são 4 palavras que, saindo do sentido literal do texto, do seu aspecto da criação, e jogando para a tipologia bíblica no aspecto missionário e evangelístico, o missionário ou evangelista precisa entender que o pecador, que a pessoa, o ouvinte, o ímpio, a terra a ser alcançada é uma terra que está sem forma. É uma terra que está vazia. É uma terra que está em trevas. E esta situação leva esta pessoa também a estar condenada ou destinada ao abismo, porque a alma que pecar, esta morrerá. Então veja, mas Mateus 25, 41 diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Então a missão da igreja é evangelizar, é pregar, é avançar no campo, é desbravar os campos, é plantar igrejas, é ganhar almas para Cristo, arrebatando-as do fogo, conforme está escrito no livro de Judas, versículo 23. Ou até este livro, se você tiver dificuldade para achar, localize Apocalipse capítulo 1, volta à página, você vai estar nesse livro por nome Judas. Epístola Universal de Judas, versículo de número 23, abre a fala dizendo assim: e salvai alguns. Esse salvar não é poder de salvação, porque só Cristo salva. É livrando, alertando, anunciando, evangelizando. Arrebatando-os, que é arrancar com força, do fogo. Olha aí. Tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, porque se refere à prática pecaminosa, possivelmente, que eles estão vivendo. Mas nós precisamos
entender que estas pessoas a quem vamos nos aproximar para evangelizar, seja numa pregação, no culto à noite onde congregamos, com vista à salvação de almas, uma pregação evangelística, missionária, salvífica, redentora, ok? Eu sempre gosto de orientar os nossos alunos no seminário, que são pregadores, que eles precisam deixar as vaidades de pregadores de lado, porque há pregadores vaidosos que estão preocupados com a foto, com a selfie, com o vídeo, com a posição, com a voz, com o retorno da igreja, com a oferta, com agendas abertas, e perde o foco maior, que é o pecador que está no culto. Quando você está pregando e percebe que na igreja há pessoas que não são cristãs, esquece a igreja, meu. Esquece a igreja, você não tem que pregar para a igreja. Prega para o pecador. Alcance esta alma preciosa. Pregue uma mensagem que vai falar sobre o perdão, sobre a salvação, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a vida, sobre a morte, sobre Cristo, né? Vai evangelizar ali naquele púlpito, é o seu momento missionário, é o seu momento missionário. A igreja está ali, ela já é fortalecida, edificada, os crentes já aceitaram Jesus. Agora temos que alcançar aqueles que não foram alcançados, e vez por outra, nós temos este acontecimento na congregação. Então, preste atenção nisso, tá? Você não foi chamado para ser o artista, o astro, a estrela do púlpito da igreja. Foi chamado para ganhar almas. O nosso foco é ganhar almas para Cristo Jesus, ok? Então, aquele pecador, aquele ímpio, aquele perdido, ele está sem forma, ele está vazio, ele está em trevas, e se morrer assim, infelizmente o que vai restar para ele ou para ela é o quê? A condenação eterna, o abismo. Por isso nós temos esta grande responsabilidade, a grande missão de evangelizar, de falar de Cristo, de ganhar almas para o reino dos céus. O Senhor então nos chamou para isto. Nós fomos vocacionados como igreja para este propósito. Nós somos um semeador, nós temos a semente do Evangelho e precisamos levar a semente do reino, a semente do Rei, que é as boas novas, para estas vidas serem alcançadas. Então veja, quando o texto diz que a terra está sem forma, é o coração sem forma, é o coração vazio, é uma vida que está em trevas, destinada ao abismo se morrer nas trevas do pecado. Mas o Gênesis 1:2, no sentido literal, está dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E essa ação do Espírito Santo é uma ação por fora, pairar no sentido de chocar, de aquecer, de gerar, de dar a vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Agora o Espírito Santo está em nós, mora em nós, habita conosco e trabalha conosco na evangelização, na obra missionária. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vou ler o último livro da Bíblia, Apocalipse, o último capítulo 22 e versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17, e você vai perceber a unidade da pessoa do Espírito Santo com a igreja, da igreja com a pessoa do Espírito Santo, para promover
missões e evangelização. Versículo 17 diz: e o Espírito, referência à pessoa do Espírito Santo, e a esposa, referência à igreja de Cristo, dizem, o Espírito e a igreja, o Espírito e a igreja, o Espírito e a igreja dizem, apregoam, anunciam, pregam, evangelizam, praticam a obra missionária, dizem, vem. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O convite, aleluia, que a igreja faz ao ímpio, ao pecador, ao perdido, na unção do Espírito, assim como o Espírito pairava lá em Gênesis 1, versículo 2, como um agente externo, agora ele está internamente num cristão, usando esse cristão como um agente externo, para falar de Cristo ao pecador, a fim de que este pecador seja alcançado, e se ele for alcançado, o agente chamado Espírito de Deus vai morar dentro deste pecador, e ele agora terá forma, não será mais vazio, sairá das trevas para a luz, e do abismo para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 oh glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Então esse versículo diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Aí ele diz assim, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia, vem. Quem ouve diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, olha que convite glorioso. Mas esse convite quem faz é a igreja, e quando a igreja faz este convite, ela não faz um convite sozinho, não é um convite seco, não é um convite sem unção, não é um convite sem graça, mas é um convite cheio da unção do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo está agindo, ainda que externamente por um momento, mas convencendo o pecador, porque uma é a missão da igreja, outra é a missão do Espírito, e outra é a missão de Cristo. A missão da igreja é pregar, a missão do Espírito é convencer, e a missão de Cristo é salvar o mais vil e miserável pecador, no nome de Jesus Cristo. Portanto, vamos se levantar, vamos nos posicionar, vamos nos colocar na brecha, vamos colocar a vida no altar, vamos buscar a Deus em oração, vamos voltar ao primeiro amor, vamos pedir para o Espírito Santo inflamar as nossas vidas, nossos corações, para os campos que estão brancos, para a ceifa. Bendito seja o nome do Senhor, pois já temos a semente do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então aquela vida que estava sem forma, agora já tem uma forma de um cristão. Aquela vida que estava vazia, agora o Espírito Santo veio morar nele ou nela, a casa agora está cheia. Aquela vida que estava em trevas, agora já se pode perceber o brilho do Espírito Santo. Aquela vida que estava destinada à condenação, agora está destinada aos céus de glória. Olha que bênção, oh meu Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Essa é a nossa primeira aula, e o nosso primeiro encontro, nosso momento missionário. Ore por missões, ore pelos missionários, ore pela obra missionária, pela obra de evangelização. Você sabe o tanto quanto eu, que a obra ela é feita pelos pés dos que vão, pelas mãos dos que contribuem, pelos joelhos dos que oram.
nós podemos fazer a nossa parte, todos nós, e a obra do Senhor será feita e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Você pode orar comigo nesse momento? Então ore. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso. Podemos inclinar o nosso coração para ouvir a tua palavra, para ministrar a tua palavra, para ser abençoado pela tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu peço a ti pela vida dos missionários que estão no campo, em atividade agora, seja aqui no Brasil ou nos quatro cantos da face desta terra. Aonde estiver um servo teu, uma serva do Senhor, envolvido com esta obra tão espinhosa, todavia tão gratificante. Sê com ele, sê com ela, ajude-os na obra de missões, ajude-os no seu trabalho, ajude-os na conquista das almas preciosas para ti. Supre as necessidades dos nossos amados e queridos irmãos missionários no campo, tanto os nativos quanto os que foram enviados para a missão transcultural. Ajude-os nos costumes, nos idiomas, nos hábitos, nas culturas, na tradução da tua palavra para línguas e dialetos que ainda não as possuem. Reveste este missionário, esta missionária de poder, de autoridade. Usa suas vidas de uma forma sobrenatural. Opere curas, milagres, libertações e muita salvação para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Oramos pela igreja que envia os missionários e que sustenta os missionários no campo, sem esquecer-se deles, sem abandoná-los. E aqueles que se esqueceram, que abandonaram seus missionários no campo, oramos também, pedindo para o Senhor visitar, a partir da liderança, para que haja temor e tremor. Visite suas vidas e toque em seus corações para não abandonar os missionários no campo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa quem tem, quem pode e quem é sensível à voz, ao teu Espírito, como mordomos do teu reino, para sustentar e ajudar a obra missionária. Abençoe este evangelista, este pregador, este ganhador de almas, e que o Senhor continue usando a vida dele, a vida dela. Oramos também pelos novos conversos, por todos aqueles que vão aceitando o Senhor como Salvador, que o Senhor venha ajudá-los. Daqui para frente, nessa nova etapa de vossas vidas, nós sabemos que eles vão enfrentar grandes batalhas. Então ajude-os para a glória do teu nome, fortalece a vida de cada um deles, que o teu Espírito Santo venha revesti-los para que eles possam permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. Alcance suas famílias, seus familiares, com esta tão grande e gloriosa salvação. Assim nós te pedimos, Pai, e lhe agradecemos por esse primeiro momento missionário, e o Senhor tem nos permitido estarmos aqui. Seja o teu nome glorificado, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo muito te abençoe. Para você que não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo, Neemias Santos. Siga-nos aqui em nosso canal, se inscreva, deixa também o seu like, ative o sininho para receber as notificações, porque este é o primeiro encontro, primeiro momento missionário. Teremos aí de 10 a 12 momentos como esse, para você estar sempre informado das nossas atividades aqui no YouTube. É importante ativar então esse sininho aí, tá bom? Compartilha com a igreja, compartilha com seus amigos e irmãos, se você entender que é algo edificante, né? Então faça isso, e assim nós vamos alcançando outros corações, outras vidas, e despertando também os nossos irmãos para esta linda obra
tão importante, tá bom? Sintam-se abraçados por mim com um abraço fraternal no amor de Cristo que nos une. E até o nosso próximo momento missionário, se Deus quiser e assim permitir. A paz do Senhor Jesus.